Bem-vindo ao Traços e Inspirações. Aqui, cada história é um caminho, cada meditação, uma jornada. Sou Lucilene Santos e este espaço foi criado para inspirar, transformar e trazer mais luz ao seu dia. Seja através de relatos que tocam a alma ou práticas energéticas que elevam a vibração. Meu objetivo é guiá-los em uma experiência profunda de conexão, cura e autoconhecimento. Se inscreva no canal e venha fazer parte dessa jornada de transformação. Ative o sininho para receber sempre conteúdos novos e compartilhe essa energia com quem precisa. Mesmo em tempos de escuridão, a força interior de uma mulher pode iluminar o caminho e inspirar gerações. E para essa história, nós vamos falar de amor, de cura, da cura pelo amor. A nossa história se passa assim. Eu me chamo Laura, nascida em uma época muito difícil, onde as mulheres eram julgadas em tribunais onde a verdade nunca era colocada em pauta, mas a maldade era imposta pelo prazer de ver as pessoas sofrer e ser condenada. Após um acordo com a família daquelas onde a mãe é a cabeça do lar, fui apresentada a Carlos. Eu tinha somente 15 anos, quando me casei e a vida se tornou um caos. Carlos era um ser grosseiro e sem conexão. Me fez sua mulher e eu detestei o ato. 10 anos sendo escrava de Carlos e tendo que suportar a presença da sogra que era um diabo em forma humana, a minha vida era sem cor, sem alegria, pois apesar do meu esforço em cuidar da casa, trabalhar, Carlos sempre me ofendia, pois era totalmente dominado pelo poder da mãe. Eu, Laura, não tinha voz e passava os dias calada, sem jamais questionar. Carlos saiu e deixou algum dinheiro naquela manhã para mim poder ir buscar os suprimentos que estava faltando em casa. Era o momento que eu podia ver outras pessoas e me sentir bem longe daquela casa. Na vila, eu me encontrava com uma amiga especial, a Julie, que sempre falava comigo sorrindo, sempre me dava alguma plantinha e sempre me dizia: é para você cuidar, viu? É para você cuidar. E eu percebi naquele instante que eu tinha uma amiga que cuidava de mim, dentro do que ela conseguia, pois plantar era para mim como brincar. E nessas horas eu não sofria, pois a natureza era mágica e me deixava satisfeita, pois sempre havia alguém precisando das ervas que eu cuidava com muito amor. Naquela tarde, voltando do mercado, a cena que vi me deixou paralisada. Ele, o homem que maltratava com tanta brutalidade, estava aos beijos com outra mulher. As carícias que nunca recebi
a ternura que nunca senti estavam ali, escancaradas diante de meus olhos. Uma onda de raiva me consumiu tão intensamente que me fez tremer. A imagem daquela traição me marcou como a uma ferida aberta que nunca cicatrizaria. E 10 anos ali presa, como um passarinho sofrendo, sem ter culpa por nada. Agora, ver a pessoa ali. Voltei para casa, não sentia nem os pés no chão. Era um turbilhão de sentimentos. Busquei por ajuda da minha família, que ao me ouvir, eu pude perceber o descaso nos olhos deles. E a falação na minha cabeça de que casamento é para sempre. A minha mãe disse: ele é homem, se ponha no seu lugar e não volte aqui para reclamar. Baixei a minha cabeça frustrada e já sem esperança voltei para casa cuidar da minha vida. Eu precisava desesperadamente de um socorro, uma resposta. Mas de onde me viria essa resposta? Alguns dias depois, Carlos me disse, logo cedo, para arrumar as coisas que iríamos para a propriedade dele e que eu iria com ele. Eu nada falei, arrumei tudo e logo depois do almoço ele estava com a carroça pronta e fomos. Eu gostei da viagem, era longe e a natureza me acolhia. Eu sentia uma paz, mas quando olhava para ele, meu sangue fervia de ódio. Eu apertava as mãos com tanta força que já estava sentindo dor nos braços. Era madrugada quando chegamos e em poucas horas o dia ia clarear. Eu entrei na casa, fui guardar o que ele foi colocando para dentro e com o amanhecer eu pude ver a beleza daquele lugar, da casa, o curral onde ficava parte da colheita, um jardim que merecia um pouco de carinho e agora ia receber todo o cuidado. Ouvi um barulho de água corrente, era ali que eu precisava ficar. Carlos saiu para trabalhar, mas veio almoçar, sentou, almoçou e me pediu para ficar pronta que à noite ele iria me levar de volta à casa da cidade. Olhei bem para ele e fui ousada para responder. Carlos, não sei o porquê se casou comigo. Se nunca teve simpatia por mim e a única coisa que faz é me bater, judiar e sei que não vai me dar a separação. Então, eu tenho uma proposta. Me deixe viver aqui. Ao retornar, diga à sua mãe que eu estou doente e que voltarei ao me recuperar. Carlos socou a mesa e com os olhos arregalados
Eu senti no meu íntimo, agora é tudo ou nada. Eu o enfrentei e ele se assustou, até se estremecendo. Só te propus o que é bom para você, continuar com a sua amante. Ele perdeu a reação por um momento. Mas faça o que pedi, ou contarei a todos que é um adúltero. Eu sei que você não quer expor a moral e a honra dela. Ou será que estou enganado? Ele caminhou e eu parei firme diante dele. Vai me bater? Ou melhor, me mate. Me mate agora, pois de você não vou aceitar mais nenhum maltrato. Ser esse monstro não me assusta mais. Ser doce com ela eu não aceito. Ser maltratado. Firme, virei e fui para a beira do rio. Sentei numa pedra e ali olhando a leve correnteza, eu chorava tudo o que não chorei. Por cada vez que fui destratada, empurrada, humilhada, as lágrimas corriam como aquela água. Eu não pude escolher até aquele momento, mas agora eu sentia essa força dentro de mim. Não tenho nada a perder. Ouvindo passos, me levantei da pedra, olhei, Carlos estava diante de mim. Parecia um bicho que havia sido encurralado e prestes a atacar. Me pegou pelo braço e puxou. E eu tomei o meu braço e permaneci olhando dentro de seus olhos. E Carlos me disse: Laura, você não é ninguém. Não tem direito de me impor nada. Eu sou seu marido, sou homem e você vem comigo. Claro que é homem, respondi, mas é para outra. Para mim, nunca foi, a não ser um monstro. Um tapa na minha cara, recebi e eu devolvi, pois ele não esperava essa reação. As palavras saíam da minha boca e eu disse mais uma vez: eis a sua chance, por favor, me mate. E estará livre. Serás como... Deixa pra lá. Você não será punido por matar ninguém, porque para você eu sou ninguém. E eu te odeio tanto, Carlos. Te odeio. Você nunca foi homem para mim. Parece que as palavras lançadas o desarmou, o fazendo baixar a cabeça e sair de volta para casa. Ah, Laura, a minha mãe virá pessoalmente ver se você está doente. Simplesmente respondi aos berros. Eu não ligo, Carlos. Ninguém mais vai me ofender e ficar sem a resposta, até mesmo a sua mãe. A sua família também virá, minha querida. Lamento, mas eu não tenho família, Carlos. Eles me abandonaram quando eu pedi ajuda, contando a eles que o meu marido é um adúltero. Eles me viraram as costas. Então, meu marido,
Não tenho família nenhuma para vir até aqui. Você contou? Bom, preciso ir. Então vai e não volte. Não traga ninguém. Pode acreditar, eu não sou mais a mesma. E Carlos se foi. Ali eu passei um mês incrível de descobertas de mim mesma, da minha essência. Plantei um jardim maravilhoso, coloquei a casa do meu jeito, até engordei uns quilos, pois estava abaixo do peso e mesmo assumindo os trabalhos com a terra, eu estava pela primeira vez vivendo feliz, em conexão com a terra, a natureza, os banhos no rio, me alegrava e me fortalecia. Aquele dia estava lindo. Eu tomei café e fui para a minha rotina nova. E quando foi por volta da hora do almoço, eu percebi movimento em casa e fui ver. Era Carlos que havia chegado e junto trouxe sua mãe e a minha. Apenas olhei, peguei água e voltei para o trabalho, deixando eles se acomodar. Afinal, eu não ia expulsar eles porque não fazia parte de mim isso. Já no final da tarde, cheguei em casa, tomei um banho, comi umas frutas e fui deitar para dormir. Estava muito cansado. A minha sogra entrou em meu quarto e veio exigir que eu fosse preparar o jantar. Eu somente a olhei e disse: fique à vontade, o fogão está lá e eu vou dormir. A megera não entendeu nada, pois pela primeira vez não a obedeci e ainda pedi: apague as velas. E eu adormeci. E no dia seguinte, o dia já ia se despertar, eu já estava de pé. Tomei o meu café, peguei algumas coisas para ficar fora o dia todo. Não ia voltar para almoçar, queria evitar encontrar-me com todos, mas antes de sair, Carlos veio até mim e me pediu para preparar o café para eles. Eu saí mostrando a ele o fogão, a água quente, o pó e fui trabalhar. Um tanto apreensiva, pois com certeza aquelas duas iam falar na minha cabeça. E eu não estava com paciência. Quando eu menos espero, lá estavam as duas chegando. Um sol quente e minha sogra abriu aquela boca. Laura, os afazeres e responsabilidades de uma mulher está acima de tudo. Espero que você pare com essa loucura, afinal já deu, né? Claramente, a mãe de Carlos estava esperando que eu fosse parar o que estava fazendo e ir cozinhar, arrumar os quartos. Mas eu não estava disponível. Me segurei para não ofender, só queria paz. No final da tarde, início de noite, entrei em casa, não olhei para a cozinha e fui direto até Carlos e supliquei: por favor, pegue essas mulheres e leve embora daqui ainda hoje. Ouvi os passos da minha sogra chegando
e eu fui saindo pelo outro lado. Quando ouvi, ela começou a falar. Ele logo disse: mãe, sou o homem dessa casa e eu não vou obrigar Laura a ir embora. Esse lugar agora pertence a ela. Eu fiquei feliz, mas Carlos ainda disse: nós iremos agora. E não se fala mais nisso. Com o passar dos dias, Carlos começou a aparecer com mais frequência e sempre com a desculpa de ver, de trabalhar a terra, trazer algum mantimento. Não nos falávamos, mas eu o observava. Agora ele fazia questão de estar presente. E como eu havia aprendido a trabalhar com as ervas e estar em conexão com a natureza, então ele trouxe-me algumas iguarias, álcool de cereais, para meus ungüentos e preparos. Eu tinha certeza que Carlos estava aprontando alguma para cima de mim, pois ele nunca cuidou de mim. Após eu colocar todos os pedidos que eu havia recebido para ele entregar à minha amiga Julie, que estava vendendo para mim algum desses preparos. Desejei a ele boa viagem. Foi quando ele olhou para mim e disse: se cuide e não vá se apaixonar, pois eu não acredito que esteja aqui sozinha. Eu lhe respondi com um interessante. Se fosse a sua amante, até ia acreditar em ciúmes. Mas como sou eu, você só está se certificando se eu estou curada de você? E não está? Ele me perguntou. Olhei para ele e disse: você destruiu minha vida. Não existe aqui espaço para ninguém. Você me tem assombrado. Você me machucou muito. Naquele instante, Carlos desceu do cavalo. Segurando os meus ombros, disse: Laura, perdão. E lágrimas caíam de seu rosto. E ele prosseguiu: você é minha esposa. Nunca lhe tratei como, mas suplico que me perdoe. Roubei de você o prazer de viver, a inocência que tinha nos olhos, e você se tornou fria, altiva. E assumo, eu sou seu algoz. Sou desprezível, mas te peço perdão. Não quero que me aceite, mas me perdoe, Laura. Olhando para ele, eu disse: Carlos, não sei o que houve com você, mas você tem o meu perdão. Como ser humano, eu consigo te perdoar. Siga o teu caminho e tenha paz, pois aqui eu tenho paz e sou grato por isso. Naquele instante, vendo Carlos vulnerável, entrei em casa, peguei um casaco, subi na carroça. Ele ficou um tanto surpreso, mas eu segui a minha intuição. Já em casa, a mãe dele não gostou de me ver, mas não liguei. E logo fui entregar a Julie a encomenda dela. E ao me ver, minha amiga me abraçou forte. Que bom te ver, Laura.
sentamos, conversamos, mas eu me senti incomodada, pois eu sentia os olhares em mim como a um enxame de abelha. Olhei para a Júlia e perguntei: o que há com esse povo? A amante fez um escândalo lá com a mãe de Carlos, acusando ela de ser leviana, sem coração na frente de todos. E que se Carlos fosse homem de verdade, ele não maltrataria a esposa que o abandonou por se sentir sozinha na vida. Que não cuidou da esposa, imagine se iria defender e cuidar de um amante. Ouvindo aquilo de Júlio, me despedi com pressa e fui para casa, só desejando sumir daquele lugar. Quando fui chegando, me preparando para sair, Carlos me pegou, já na saída de casa. Eu não queria olhar para ele, pois ele havia peço perdão pela humilhação por ter sido exposto. O filho da senhora da cidade, com uma imagem e postura inabalável, estava pela primeira vez vulnerável. Senti uma vontade de sair e nunca mais ser vista. Ele não me olhou, mas pediu para me não viajar sem dormir um pouco. E eu terminei ficando, pois realmente eu estava exausta e a minha vontade era gritar com ele e jogar na cara dele toda aquela história. Mas eu não era assim e adormeci. Acordei na madrugada com Carlos me chamando para me levar para o meu sossego, onde eu era Laura e nada mais. Ele me pediu para levar a carroça, pois ele ia montado numa linda égua branca que parecia uma nuvem de tão linda, uma leve postura, de marcha impecável. Seguimos nossa viagem de volta e chegando em casa já era tarde. Carlos foi descarregar as coisas da carroça e eu fui colocar aqueles animais no estábulo, comida, água, e voltei para dentro de casa. E Carlos me esperava sentado. Pegou minha mão e me chamou para uma conversa. E ele me disse o porquê se casou comigo. Que a sua mãe impôs a vontade dela, pois a minha família devia uma quantia muito alta à família dele e que a mãe o convenceu de que assim seria melhor para todos. Que ela não ouviu quando ele disse amar outra moça. Ela queria e convenceu de que eu seria a empregada deles. E com isso, a dívida seria perdoada. Laura, eu sinto muito. Estou fraco. Estraguei sua vida. Estraguei a minha. E agora preciso aceitar que perdi as duas. Te perdi porque nunca te amei ou respeitei. E a mulher que amei, sendo fraco, não lutei. Por isso, Laura, estou sendo sincero e vou embora daqui um tempo. Você poderá arrumar alguém e quem sabe ser feliz. Olhei para ele, enfurecida, e lhe gritei: Carlos, outra vez você está sendo fraco, um covarde.
Assim que a sua mãe souber que você partiu, chegará aqui e vai me obrigar a ir para junto dela, ou até capaz de me colocar numa fogueira. E ele me disse: minha mãe não faria isso. Ela te deixou em paz depois que você pediu. E eu preciso ir, Laura. Olhei para ele. Então vá, Carlos. Vai e seja feliz. Passei a noite sentada mais uma vez, na beira do rio, olhando as águas correrem. A lua banhava a água e sentia um consolo, mas temia outra vez estar com aquela mulher. Quando o dia amanheceu, fui entrando em casa desanimado para fazer o café, quando Carlos me perguntou: Laura, você realmente acha que serei feliz? Olhei para ele e disse: Carlos, a casa é grande. Embora você não suporte estar perto de mim, te recomendo que fique. Você não será perturbado por mim. Só não seja covarde outra vez. Entrei para o meu quarto e fiquei ali quieto o dia todo. Adormeci, acordei somente para beber água e percebi que ele ainda não havia dormido. E eu senti: em casa estou perdida. Foi realmente o meu pensamento. Mas, como uma sombra, ele surgiu e disse: você está certo. Não posso ser covarde e não vou fugir. E os meses se passaram, quase não nos víamos, cada um cuidando de suas vidas. Minha querida Julie sempre vinha me visitar e os pedidos cada vez mais eram maiores. Carlos aprendeu a respeitar nas poucas oportunidades que a gente se esbarrava. Eu percebia que existia um homem que eu não conhecia, mas estava aprendendo a olhar sem dor ou julgamento. Agora eu estava segura de mim e com a vida, mas ainda tinha arestas para aparar, mas estava bem. 2 anos depois, a fazenda já era outra. Estava linda, produzindo como nunca. Aquela lua chegou linda e eu estava muito conectada com a natureza. Aquela noite o sono me fugiu, então me levantei e fui até a beira do rio. A lua tocava a água emitindo uma luz linda que me chamava. E eu me despi e entrei na água. Senti que estava sendo renovada. A avó Lua me trazia a alegria que agora era possível, pois senti a presença divina. Chorei agradecida por tanto amor e acolhimento naquele instante dentro daquela água maravilhosa. Eu estava tão dentro de mim que não percebi quando Carlos, ao se aproximar, entrou também no rio e me tocou. Eu parei olhando para aquele homem lindo, a lua, a água, o momento. Ele me abraçou e eu via os nossos corações sendo elevados à luz, a uma luz prateada. Que visão linda!
e uma luz rosa em esfera guardou os nossos corações unidos. Respirei e eu voltei ao meu eu, Laura. E quando senti naquele momento o corpo de Carlos, eu me assustei, pois nunca, nunca tinha sentido ou visto Carlos daquela forma, entregue, totalmente entregue. Saí correndo da água, peguei minhas roupas e fui correndo para casa. Eu me assustei de ver nos olhos de Carlos o desejo. E o pior é que eu o desejei. Na realidade, esse tempo que dividimos juntos me mostrou um ser diferente, capaz de amar e cuidar. Ele podia ter ido embora, mas ele escolheu ficar e eu estava grata por ter esse novo homem ao meu lado. Carlos entrou em casa, me pegou pela mão e com lágrimas nos olhos disse: Laura, o passado precisa ficar no passado. Eu preciso de uma única chance para te fazer feliz. O toque das mãos de Carlos em meu rosto fez meu coração acelerar e ele sentiu esse pulsar se aproximando mais de mim. Laura, eu posso lhe tocar? Quero seus lábios nos meus. Quero sentir você em meus braços estremecer. Sentir a maciez da sua pele, a proximidade eletrizante. Naquele instante, a lembrança das dores sumiram e me entreguei. Seus dedos deslizavam por meu pescoço, traçando um contorno, e eu senti um arrepio percorrer meu corpo. Carlos me puxou e seus lábios encontrou os meus. Um beijo lento e profundo. Era como se o tempo parasse, o mundo, para que eu tivesse desaparecido. A paixão que agora nos unia floresceu com uma intensa busca de algo novo para mim. Com um movimento suave, me levou para o quarto, fechando a porta atrás de nós, isolados ali, a casa silenciosa, apenas o som de sua respiração acelerada e alguns gemidos abafados quebravam o silêncio. A madrugada se transformou em uma celebração do amor, renascimento da paixão que nos unia, e a cada toque, a cada beijo, o amor em nós ardia. E nas primeiras horas daquela manhã, acordei em seus braços, e a luz do sol que entrava através da janela, banhando o quarto com um brilho dourado. Carlos me olhava despertar e com um sorriso,
Um sentimento de paz e felicidade nos envolveu. Tínhamos encontrado o caminho, um para o outro, e mais forte que qualquer obstáculo. E a vida nos deu de presente um recomeço. E por 3 meses fomos um para o outro, cúmplices parceiros, e as noites eram mais incríveis, trazia sempre momentos de completude. Mas a minha sogra ainda existia e teve tempo suficiente para arrumar uma forma de me afastar de Carlos, o tempo suficiente para conhecer sua vingança. Que chegou em nossa casa e falou em segredo com Carlos. Eu só fiquei de olhos abertos, pois se ela viesse com graça, não ia aceitar desaforo algum. Ela partiu em seguida, sem me dirigir a palavra. Percebi Carlos nervoso e tratei logo de sair de perto. Mas logo ele me achou no campo de flores, estava colhendo ali e ele foi me ajudando, calado. Em um momento de leveza ele me disse: Laura, te amo muito. E antes que falasse mais, o peguei de surpresa, dando-lhe um beijo e provocando. E ali mais uma vez fizemos amor. Eu deitada em seu peito pensando, ele realmente mudou. E ele me contou o que estava acontecendo e que precisava ajudar a sua mãe, pois ela disse a ele que necessitava, então eu só disse a ele, faça o que for preciso, pois ela havia acabado com o dinheiro que era dela e com certeza sabia que eu e Carlos estávamos ganhando bem. Voltamos para casa e aquela noite sonhei preparando papéis, muitas coisas e acordei cansada, triste. E Carlos me olhando me disse: Laura, vamos chamar um advogado? Precisamos preparar e organizar o meu testamento, eu preciso cuidar de você. Estávamos de acordo, pois o sonho tinha sido realmente um aviso. Os papéis foram prontos, registrados em cartório, lavrados, e os nossos bens adquiridos por mim e Carlos já somavam uma pequena fortuna. E ali especificamos que para Julie, minha amiga, 50% do dinheiro ficaria com ela em espécie. A nossa propriedade se tornaria um abrigo para crianças e eles são herdeiros, que teria todo o direito aos bens que juntos construímos. Com tudo pronto, a minha sogra mais uma vez pediu para Carlos ir vender o restante das propriedades deixadas por seu pai, e assim o dinheiro ia dar para ela viver bem a velhice. Em 15 dias ele estava pronto para viajar. Acordamos cedo e eu estava um pouco indisposta. Não queria que ele fosse, mas eu não poderia ir com ele. Antes de sair, Carlos me abraçou forte e me disse:
e me falou do seu amor, que voltaria por nós dois. Eu fiquei olhando ele e perguntei: como assim por nós dois? Ele me sorriu e disse: a sua menstruação está atrasada há quase 3 meses, Gal. Tenho visto você enjoada, mais cansada, e sei que o nosso filho que está crescendo dentro de você. Eu fiquei feliz, de verdade. Nos despedimos e ele se foi. Um mês depois, recebi uma carta dele, me contando sobre a viagem e que estava com saudades. Me pediu para levar um dinheiro para a mãe dele no dia seguinte. Eu fui fazer o que ele me havia pedido. Deixei o dinheiro com ela, me sentindo acuada como um cervo na mira do flecheiro caçador. Virei para sair, fiquei tonta, perdi o equilíbrio e ela me amparou e pediu para a criada buscar o médico. Fui examinada e ao ouvir que eu estava grávida, a mulher se iluminou com um olhar em fúria, um sorriso sarcástico, e eu tremi de medo, pois sabia que ela ia fazer algo contra mim. Em casa, escrevi a Carlos que viesse, pois estava sentindo que as coisas iam acontecer. Estava sonhando o tempo todo com fogo, acordando suando frio, com medo. No dia seguinte, fui arrancada de casa e levada para um lugar onde minha sogra havia trago muitas pessoas. Fui acusada de adultério e a prova era a minha gravidez, o filho legítimo. Com as pessoas certas sobre a influência dela, eu só ouvi: vamos queimar a adúltera. Alguém gritou no meio da multidão, enquanto ela argumentava que jamais a criança seria filho do meu marido, que Carlos com certeza teria falado que me aproveitei dele ir viajar e por isso teria que pagar pela traição. Eu ali senti o desespero de Julie querendo falar, mas eu implorei com os olhos: não abra sua boca. As lágrimas dela, de certa forma, me consolavam. Minha esperança era realmente Carlos chegar, pois havíamos construído um amor de verdade, onde não trouxemos a mãe dele e nem minha família, pois eles não queriam o nosso bem. Eram 3 horas da tarde quando ela me disse: meu filho logo arruma uma mulher de verdade, com posses, e nem se lembrará que um dia você existiu. Vi o fogo subindo, me deu medo. E antes de perder a consciência, vi Carlos chegando em minha direção, seus olhos cheios de amor. Eu pude ver o desespero dele em querer me salvar. Ele se atirou às chamas e, ao sentir seu toque, uma onda de paz me envolveu, pois estávamos juntos
enquanto nossos corpos ali eram consumidos pela chama. Abri os olhos e me vi em um lugar de uma luz suave, onde uma leve brisa acariciava o meu rosto. Carlos estava ao meu lado sorrindo. Finalmente juntos. Lhe sussurrei e juntos fomos conduzidos por uma irmã de luz para uma paz que jamais havíamos conhecido. Fomos tratados e meses depois pudemos entender o porquê juntos. A senhora mãe de Carlos, ao ver o filho morrer comigo, conheceu a dor da perda, quase a levando à loucura. Ela, com a minha família, ficaram desolados com o testamento deixado. A nossa casa virou um lar para os órfãos e Júlio cuidou de atender cada pedido feito por nós. Sem dinheiro e sem poder, agora ela vagava, dependendo da bondade dos seres humanos. Eu e Carlos seguimos juntos em uma colônia, trabalhamos e somos gratos, pois os nossos corações se encontrou e encontrando o amor prometido, pois quando tocamos em algo, deixamos a nossa impressão digital. E quando tocamos as vidas das pessoas, deixamos a nossa identidade.